Nós vamos dar início, então, à nossa jornada do autoconhecimento. O objetivo dessas lives aqui é ajudar as pessoas que dela participarem a encontrar a razão de estar aqui, é conhecer um pouco mais, é entender um pouco mais sobre como nós funcionamos. E isso tem um impacto muito positivo na hora, por exemplo, de administrar situações difíceis, na hora de se relacionar. Tem impacto positivo também sobre como a gente definir o que vamos fazer daqui para frente. Por exemplo, cumprimento de metas, organização semanal das atividades, enfim. O foco, então, dessa reunião, tanto essa e mais as duas próximas, é ajudar cada um dos participantes a se conhecer melhor, no sentido de poder tomar decisões mais alinhadas com o que é importante para eles ao longo da vida. Eu vou fazer a minha explanação. Aí, em alguns momentos, eu vou convidá-los a participar, dar opinião, ok? Tem o chat aí, eu pediria que vocês mandassem as informações no chat, eu estou com uma televisão aqui, um monitor. Mande as suas perguntas, as suas opiniões no chat, que eu vou estar aqui o tempo todo monitorando. Eu só vou ativar ele aqui, para que, à medida que vocês forem me mandando, eu consiga ver. Ok? Bom, eu já vou começar de forma impactante aqui nessa reunião. A primeira coisa que todos nós precisamos entender é que a responsabilidade é nossa. Isso parece muito simples, parece muito óbvio, mas não. É normal a gente ficar ao longo da vida procurando pessoas para botar culpa, botando culpa em circunstâncias, botando culpa em governo, enfim. Mas quando a gente entende que nós somos o culpado, quando a gente entende que nós somos os responsáveis por todos os resultados que a gente vai produzir na vida, tudo muda. Por qual motivo muda? Porque quando a gente entende que a gente é responsável, imediatamente a gente também entende que nós somos a pessoa que tem que procurar as soluções e as informações e os conhecimentos que vão nos levar para o nível que a gente quiser ir. Falando de uma forma diferente, isso significa que a gente vai parar de se preocupar com a opinião dos outros, vai parar de se preocupar com o governo e vai começar a preocupar com a gente mesmo. Com a gente mesmo. E nós temos uma sabedoria divina, nós temos o nosso Deus que ele está o tempo todo nos alimentando com as informações que a gente precisa. Se a gente absorve isso, é uma outra questão. Mas, de novo, a responsabilidade é da gente. A conexão com o divino ela está estabelecida independente da nossa vontade. Agora, se a gente vai seguir os preceitos, é outra história. Quando a gente entende essa questão, a gente começa a perceber que nós temos a responsabilidade de se conectar com o nosso Criador para entender qual é o objetivo que nos é definido aqui nesse mundo para que a gente possa trilhar nessa direção. Falando de uma forma diferente, pessoas que reclamam, pessoas que põem culpa, pessoas que se lamentam, são pessoas que não saem do lugar. São pessoas que não avançam na vida. A energia que você gasta reclamando, se lamentando, é a energia que você poderia estar gastando produzindo resultados que estejam alinhados com aquilo que é importante para você. Então, eu comecei por esse ponto, porque nós temos uma série de coisas aqui para discutir, mas é importante que você entenda o que significa ser responsável por si mesmo, o que significa ser responsável pelos seus resultados. Entender isso muda tudo, muda tudo. Por quê? Porque até no relacionamento com Deus fica mais bonito, porque a gente para de olhar Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Eu vou lá e esfrego, oh Deus, eu preciso disso, ele vai te dar. Não, não funciona assim. Relacionamento é algo muito mais profundo, muito mais bonito, muito mais intenso. E é exatamente isso que significa assumir a responsabilidade. Então, nessa questão nós estamos discutindo aqui, na jornada do autoconhecimento, tem algumas questões que eu gostaria de estar discutindo aqui com vocês, que faz parte, inclusive, dos treinamentos que eu dou, das mentorias. Nas mentorias e nos treinamentos, eu ajudo pessoas a responder questões como, por exemplo, por que é tão difícil subir de nível e o que fazer a respeito? Já percebeu que às vezes a gente está patinando, patinando, patinando e não sai do lugar?
se esforça e não sai do lugar. Aí entra em cena uma outra questão que a gente discute muito também, que é a diferença entre ser produtivo e ser trabalhador. A pessoa que trabalha muito não necessariamente é uma pessoa produtiva. Quer ver um exemplo? Olha só, se eu te der uma barra de gelo e uma toalha e pedir para você passar o dia inteiro enxugando aquela barra de gelo, você vai estar trabalhando ali. Enxuga o gelo e tossa a toalha. Enxuga o gelo e tossa a toalha. Que resultado que você gerou? Qual foi a produtividade? Nenhuma. Então, o que é ser produtivo? É desenvolver uma atividade, é desenvolver um conjunto de atividades que, ao final de um período, você olhe para os resultados e perceba que eles estão alinhados com aquilo que é importante para você. Isso significa ser produtivo. O que significa trabalhar? Simplesmente se manter ocupado ao longo do dia. Mas se manter ocupado não significa resultado. Agora, se manter ocupado de maneira produtiva, aí sim, aí tem resultados. Então, são questões como essa aqui que a gente vai estar o tempo todo discutindo aqui nessa questão. Outro ponto muito importante e que eu também quero dividir com vocês. Isso que eu vou falar com vocês aqui agora é um negócio muito, mas muito sério. É o que a gente chama de mentalidade. Mentalidade é algo que vai se formando na nossa vida desde que a gente é criança. E essa mentalidade, ela tem um impacto direto na maneira como a gente percebe o mundo, na maneira como a gente reage e também na maneira como nos comportamos diante do mundo. Ou seja, a nossa visão de mundo, ela é fortemente impactada pela história de vida que a gente teve, ela é impactada pelos parentes com os quais nós ficamos próximos, com os amigos, com as pessoas que a gente conviveu e com as circunstâncias nas quais a gente estava envolvido em momentos da vida. Isso molda a nossa mente, criando a nossa mentalidade. Exemplo: meu filho, dinheiro é sujo. Quem fica rico é porque roubou. Muitos de nós já escutou isso. Filho, dinheiro não dá em árvore, tem que economizar. Quem já não escutou isso? Só que, o que tem por trás dessas palavras? Vamos entender agora. Filho, dinheiro é sujo. O que está por trás disso daí? Está dizendo o quê? Dinheiro é algo ruim. Está dizendo que dinheiro não presta, que dinheiro é sujo, vai te fazer mal. Resultado: você não vai ter dinheiro. É simples assim. Para que você vai querer algo que te faz mal, algo que é sujo? Mas será que é? Será que isso não é só uma cultura? Será que isso não é algo que foi aprendido? Se você for olhar, dinheiro é maravilhoso e serve para três coisas. Para que serve dinheiro? Para preencher as nossas necessidades de existência, de subsistência, as coisas que a gente precisa, comida, bebida, moradia, local para dormir. Segunda coisa que dinheiro serve, para realizar sonhos. É para realizar sonhos. Então, se você tem um sonho e tem o dinheiro, teu sonho pode ser realizado. Terceira coisa, para que serve dinheiro? Ajudar pessoas. Então, se hoje você ajuda uma instituição de caridade, se você estiver ganhando mais dinheiro, provavelmente você vai ter condições de ajudar muito mais. E isso é bom. Então, o que tem de errado nisso? Mas a crença carregada lá de quando a gente era novo indica o quê? Dinheiro é sujo. Aí você, com essa crença, avança na vida, sempre vivendo uma vida de escassez, uma vida medíocre, uma vida de falta. Por quê? Porque culturas como essa, porque mentalidades como essa, te convidaram a entender que você tem que ficar longe de dinheiro porque é sujo. Quer ver outra? Dinheiro não dá em árvore, tem que economizar. Não tem problema nenhum com economizar. Eu acho isso legal. Agora, é a mentalidade que está por trás dessa frase. Quando você diz que dinheiro é sujo, quando você diz que dinheiro não dá em árvore, tem que economizar, você está dizendo que se a gente não economizar, vai faltar. Ou seja, você está vivendo com o medo de faltar. E olha o quanto isso é perigoso, porque isso significa o quê? Escassez. Você está vivendo sempre com o foco na possibilidade de faltar. Então, economizar porque quer evitar desperdício, está tudo bem. Agora, economizar porque está com medo de faltar, sem nenhuma situação real, aí já é escassez.
Aí o que acontece? Você está focando a sua mente em algo que você não quer. Você não quer ser escasso, mas é isso que você está focando. Portanto, a sua vida vai ser uma vida de escassez, uma vida limitada, onde tudo é regado. Por quê? Porque o seu foco está nisso. Ou seja, então qual que deve ser o meu foco? Foque em valorizar o que você tem. Foque, se você está comendo só arroz e feijão, seja grato por esse arroz e feijão. E sonhe em estar comendo arroz e feijão, salada, bife, sei lá mais o quê. Sonhe com algo maior. Ou seja, mas como é que eu faço isso se o dinheiro está sempre curto? Aí entra em cena um negócio muito bacana que eu ensino lá nas mentorias, que a gente chama de flertar com o próximo nível. O que significa isso? Flertar com o próximo nível significa o seguinte: eu vou dar um exemplo prático aqui, fica bem fácil de entender. Suponha que você e a pessoa que está com você, teu marido, teu cônjuge, sua filha, seu filho, sei lá, seu namorado, querem jantar num local diferente. Estão acostumados, quando sai para jantar fora, vai num self-service. Não, agora eu quero jantar num restaurante que onde tem à la carte, aqueles pratos bonitos. Ah, não, Sérgio, mas lá é muito caro. Lá não é para mim, não. Eu não sou desse nível para ir nesses lugares, não. Eu entendo. O meu salário não dá para ir nesses lugares, Sérgio. Você não está entendendo. Eu entendo. Mas aí entra o que a gente chama de flertar no próximo nível. Você vai ficar um tempo economizando. Sei lá, guarda R$ 50 por mês, o tanto que você der conta. Quando você tiver o dinheiro, aí você vai pegar a pessoa e vai lá. Mas você não vai lá para comer necessariamente. Você vai lá para experimentar aquela realidade. Você vai curtir o ambiente, você vai prestar atenção nas pessoas, você vai prestar atenção no sabor da comida, tudo. Ali o foco não é comer, é experimentar uma nova realidade. Por qual motivo isso é útil, Sérgio? Quando você começa a experimentar um nível acima daquele que você está acostumado, sabe o que acontece? Você começa a mostrar para o teu cérebro que aquele outro nível é bom. Ou seja, no teu cérebro começa a brotar um negócio que chama que possibilidades. Ou seja, quando é que eu vou lá de novo? Será que se eu economizar 60, será que se eu fizer um outro serviço, será que se eu aprender uma habilidade nova, não vai me dar uma outra renda que me permita aí mais com mais frequência naquele nível? Perceba que quando a gente experimenta algo bom, a gente quer aquele algo bom se repetir na nossa vida. E isso que significa fletar com o próximo nível. É como se você jogasse uma corda no nível de cima e de vez em quando sobe lá. Ou seja, você vai começar a se sentir atraído por aquele nível. E é assim que começa o processo de evolução. Quando você fica só naquele mundinho pequeno, só aquilo que você faz, mais nada, resumido naquilo dali, é só aquilo que você vai ter. Agora, quando você começa a olhar para fora da caixa, olhar para fora da sua rotina de vida, para ver coisas mais interessantes, coisas que te chamam a atenção, você começa a avançar para o próximo nível. Porque, olha, enquanto a mentalidade não muda, a gente não sai da realidade que a gente se encontra. Para mudar a mentalidade, você precisa de algumas coisas. A primeira eu já disse, flertar com o próximo nível. Segunda coisa, faça algo que você nunca fez. Aprenda coisas novas, estude coisas novas, jogue mais informação no teu cérebro. Eu, particularmente, acho uma insensatez sem tamanho uma pessoa querer que o cérebro dela tome decisões mais sábias, mais inteligentes, sem dar nenhuma nova informação para ela. Ou seja, teu cérebro tem a mesma bagagem de informações. Portanto, a qualidade das escolhas vão ser sempre a mesma, porque não tem como se apoiar. Isso significa que para a gente avançar na vida, a gente precisa estar enchendo a nossa cabeça de coisas novas. Não, Sérgio, mas eu trabalho muito, eu trabalho de 7 da manhã até 6 da tarde, não tenho tempo para estudar. Tem, que seja meia hora. Que seja meia hora antes de sair de casa, levanta um pouco mais cedo, estude meia hora, vá aprender coisa nova. Vá aprender coisa nova. Se você não tem dinheiro para comprar o livro, vai assistir um vídeo no YouTube que seja instrutivo, que te ensine algo. Você vai perceber que, à medida que o tempo passa, a sua cabeça começa a brotar novas ideias. Opa, eu nunca tinha pensado nisso. E isso, gente, é maravilhoso. Eu convido você, experimente isso. Entende?
Se trata de você buscar o próximo nível. E quando você busca, começa a brotar algo dentro de você. Eu posso. Eu posso ser mais. Eu estou gostando do que eu estou aprendendo. E você merece isso. Você merece ter uma vida melhor. Você merece avançar. Você merece subir do próximo nível. Você merece ir além. E tudo que você precisa é sair dessa zona de conforto, entrar na zona de esforço e começar a aprender coisa nova. Quando você fizer isso, sabe o que você vai ter como resultado? Você vai perceber que sua vida começa a caminhar para um nível extraordinário. Você vai olhar para a vida que você tinha e fala, gente, por que eu perdi tanto tempo? Todo o processo de avanço, de evolução, de prosperidade, ele exige esforço, ele exige dedicação, ele exige aprendizado. Mas o resultado vai te surpreender. Acredite, o resultado vai te surpreender. Outra, outra questão que é interessante também, a gente chama de escolhas e resultados. Olha, você acredita que o nosso cérebro toma uma decisão errada porque quer? Você faz uma escolha errada porque não, eu quero errar, eu quero fazer uma escolha errada. Você não faz isso. Todas as escolhas que você faz têm por objetivo acertar. É ou não é? Não faz sentido você escolher algo que você sabe que é ruim para você. Você busca sempre a melhor escolha que consegue. E tá tudo bem. Agora, mesmo buscando escolher da melhor forma, percebe que de vez em quando você erra? Percebe que de vez em quando a escolha ficou ruim? E aí? Então, olha só, quando a gente faz uma escolha que depois percebe que ela é ruim, os resultados serão ruins. Então, os resultados que a gente vai colher estão diretamente conectados às nossas escolhas. Isso lá na Bíblia é muito claro. Isso se chama lá na Bíblia livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser, mas você é responsável pelos resultados que você vai colher a partir das escolhas que você fez. Aí, de novo, eu preciso fazer escolhas mais sábias. E como é que você faz escolhas mais sábias? Volta de novo o que eu já falei. Tem que abastecer teu cérebro. Olha, uma coisa muito importante que eu aprendi na vida é que nós somos igual planta. Ser humano é igual planta. Como assim? Ser humano é igual planta. Ou ela está crescendo, uma planta, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Uma planta nunca está estável. Então, se você está naquela mesma vida o tempo todo, aquela vida vai murchar. Você vai murchar, aquela vida tende a piorar. Se você não busca avançar, não busca aprender coisa nova, não busca sair daquela zona de conforto e ir para a zona de esforço para aprender coisa nova, você vai murchar. Igual planta. Olha para uma árvore. A quantidade de folhas de uma árvore está o tempo todo crescendo. Nasce folha, cai folha, ela está sempre avançando. Está surgindo novos galhos, está surgindo novas flores, está indo. Quando ela para de fazer isso, ela começa a murchar. Somos do mesmo jeito, nós não temos escolha. Nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente para viver uma vida medíocre e está tudo bem. Não! Peraí, Sérgio, o que você está falando? Olha só, você olha para o teu lado, você vai achar pessoas prósperas, pessoas que têm liberdade financeira gigante, e você olha para a tua conta bancária, está sempre no limite, está sempre no mínimo. Será que Deus é seletivo? Ah, não, aquela pessoa ali é bacana, eu vou prosperar ela, eu vou fazer ela ganhar muito dinheiro. Agora, você não. Você vai ficar na mediocridade, vai ficar nessa mixaria o resto da vida. Será que Deus é assim? Será que Deus é assim? Ou será que ele deixou para nós a abundância que é tão descrita em todos os momentos que você procura no livro sagrado, que fala de abundância o tempo todo? Será que essa abundância existe e o problema não é isso? O problema é que a gente não consegue se conectar com essa abundância e por isso vive uma vida limitada, enquanto o outro aprendeu como é que isso funciona, aprendeu a se conectar com essa abundância e está colhendo resultados? Se isso for verdade, volta ao primeiro item que nós discutimos aqui. A responsabilidade é sua. Tudo está disponível. Tudo está disponível. Cabe a nós buscar. E não adianta você querer buscar coisa nova se você está sempre com a mesma bagagem de informações. Pode prestar atenção, pessoas prósperas.
A gente só presta atenção nos resultados dela, mas ninguém olha o que essas pessoas prósperas têm feito, a hora que elas acordam, o tanto que elas estudam, as novidades que elas aprendem. Olha só o resultado. Não, aquela pessoa lá está nadando em dinheiro, mas não percebeu o tanto que aprendeu. Então, no lugar de se sentir uma pessoa limitada, no lugar de se sentir uma pessoa cheia de limitações na vida, de ter pouco, não, para olhar. Se olha no espelho e fala, olha, essa pessoa que eu estou vendo no espelho, é ela que vai me ajudar a crescer. A partir de agora eu vou aprender coisa nova, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. A prosperidade está diretamente conectada com o quanto a gente se permite a sair da zona de conforto e o quanto a gente se permite a aprender. É simples assim. E isso leva um processo. E essa parte é a parte que eu mais gosto. Por quê? Quando a gente está no processo de evolução, é, gente, é maravilhoso você olhar para trás e perceber que você está melhor. Você olha para o semestre passado, você olha para o ano passado, você olha para o mês passado e olha para hoje, você olhar para trás, você percebe uma evolução, avançando. Isso não tem preço. Não tem preço. A felicidade que você sente de saber que agora você é capaz, de que você consegue, de que você consegue avançar, abrir as portas que precisa, isso não tem preço. Eu convido todos vocês a experimentar isso. Experimente ir além. Você merece isso. A abundância está diante de você. Qualifique-se para ela. Mas o que significa qualificar, Sérgio? Por exemplo, ó, por exemplo, essa caneta aqui, ó. Todos estão vendo essa caneta. Mas sabe que ela é real? A caneta é real. Ó, ela é real. Só que essa caneta, em algum momento, ela existiu na mente de alguém. Alguém imaginou essa caneta. Então, antes dessa caneta existir, ela foi imaginada por alguém. Daí eu te pergunto, qual a diferença da caneta imaginada para a caneta real? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da caneta imaginada para a caneta real? O que tem entre a imaginação e a realidade? Tem o que a gente chama de qualificação. Qualificação. Como assim, Sérgio? Explique isso melhor. A pessoa imaginou, então ela precisou tirar essa caneta imaginada e transformar em realidade. Como que ela fez isso? Ela precisou trabalhar, ela precisou estudar, ela precisou se esforçar, buscar os recursos, enfim, ela se envolveu com o processo, saiu da zona de conforto, foi para a zona de esforço e tirou a caneta da mente e agora é uma caneta real. O que ele vai fazer com essa caneta? Pode usar para escrever, pode vender, pode fazer o que ele quiser. Existe. Então, por qual motivo eu estou dando esse exemplo? Para que você entenda uma coisa. Entenda o conceito de abundância. Olha só, se eu chegar para vocês, falar bem assim, você consegue se imaginar naquela praia maravilhosa, deitada naquela cadeira de praia, sentindo aquela brisa vindo no seu corpo, refrescante, escutando o barulho das ondas, sentindo o cheiro da maresia. Você consegue? Claro que consegue. Se você consegue imaginar, é o mesmo caso da caneta. Para você ter essa praia na cadeira, sentindo o cheiro da maresia e tudo mais, o que precisa? Qualificação. O que é qualificação? O que é que eu preciso fazer para pegar essa imaginação de estar na praia e transformar isso em realidade? Pode ser que o processo demore um mês, pode ser que demore um ano, pode ser que demore mais, mas é a evolução que vai fazer a diferença. E sabe o que é o melhor? Quando você estiver lá na praia, curtindo aquela brisa, sentindo o cheiro da maresia, descansando, relaxado lá, você vai olhar lá para a época que você estava imaginando e você vai sentir uma felicidade enorme. Sabe por quê? Porque você se esforçou.
Você transformou em realidade algo que era só imaginado. E você vai olhar para o teu esforço e falar, poxa, eu fiquei noite sem dormir, eu tive que aprender tanta coisa, eu tive que aprender novas maneiras de trabalhar para conseguir fazer mais dinheiro. Hoje eu consigo fazer mais dinheiro que dá para pagar a praia. Aí você vai olhar, eu evoluí. Você vai perceber que o prazer de olhar para trás e enxergar a sua evolução é muito melhor do que o prazer de estar na praia. Por quê? Porque você se transformou em outro ser humano, muito mais capaz, muito mais produtivo, muito mais consciente de si mesmo, muito mais robusto diante das dificuldades da vida. Isso significa prosperar. Isso significa prosperar. Onde eu estou querendo chegar com isso? Que tudo que a gente quer que aconteça na nossa vida tem que acontecer primeiro dentro da gente. Então, na hora que você busca a sabedoria divina, ali você está buscando um aprendizado. Porque Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega lá e faz o pedido, ele te entrega. Não funciona assim. Deus vai te dar inspiração, vai te dizer o que você tem que fazer. Você sabe o que eu estou falando. Você já escutou aquela vozinha falando no teu ouvido, ó, oh, vai por esse caminho, para por aqui, não faz isso. Você já escutou. Invista nisso. E daí para frente é trabalho, é dedicação e o resultado vai vir. Vem, vem, não precisa ter dúvida, vem. A prosperidade está disponível para todas as pessoas que se permitem sair da zona de conforto para adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. E isso resulta em sabedoria. Uma outra questão que eu quero dividir com vocês, agora eu vou entrar num assunto impactante aqui, tá? Agora eu vou entrar num assunto impactante. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Gestão de tempo, o foco que eu quero dar aqui vai muito além da gestão de tempo, de fazer uma agenda, de o que eu vou fazer 8 horas da manhã, fazer às 9, é muito além disso. Gestão de tempo significa como que eu utilizo o meu tempo. Certa vez eu estava lendo aquele livro Os Sete Hábitos das Pessoas Prósperas. Acho que é esse o nome do livro, eu esqueci, não lembro direito o nome do livro. Né? Mas o fato é o seguinte, para as pessoas que são muito prósperas, eles têm uma característica que a maioria de nós não tem. Qual que é? Eles são muito criteriosos sobre como investem o tempo deles. O tempo deles vale muito mais que dinheiro. Peraí, Sérgio, eu não estou entendendo o que você está falando. Explica esse negócio melhor que eu não entendi nada. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu explicar. Se você tivesse, por exemplo, R$ 1 milhão para investir em ações na Bolsa de Valores, você ia pegar esse R$ 1 milhão e ia investir em qualquer ação? Ou você ia estudar, prestar atenção, monitorar e saber qual é a ação que vai te dar a melhor rentabilidade, vai te dar o melhor retorno? Certamente seria esse o caminho. Não, não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar, não. Tive uma dificuldade para juntar esse dinheiro? Não. Eu vou escolher uma ação que vai me dar a melhor rentabilidade possível. E é exatamente assim que tem que ser. Agora, se você faz a mesma coisa com o seu tempo, trata seu tempo como se fosse um recurso, a coisa fica séria. E olha só a diferença. O dinheiro, se você perde, você pode trabalhar e conquistar de novo. Agora, o tempo que você desperdiçou, acabou. Não existe volta. Nosso tempo aqui nesse mundo é limitado. Portanto, vamos lá, vamos avançar. E aí, como que eu invisto meu tempo? Antes da gente falar sobre investir o tempo, vamos dar exemplo de situações onde você está jogando o seu tempo no lixo. Por exemplo, vamos supor que você está no seu trabalho, tranquilamente, lá. Aí chegou um amigo e falou, fulano, vem aqui, eu preciso conversar com você. Aí você, naturalmente, parou de fazer seu serviço e foi lá, porque isso acontece. No trabalho, todo mundo passa por isso. Ou alguém te chamou no telefone, ligou para você, ou alguém, sim, alguém foi te visitar.
Aí essa pessoa começa, cara, aconteceu isso comigo, meu chefe fez isso comigo, fez aquilo, meu marido fez isso comigo, minha esposa fez aquilo, eu estou lascado, eu estou sofrendo, e eu não sei o que fazer da minha vida, e se lamenta, e você está lá escutando, e não vira nada, e a pessoa só reclamando, 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 e você está lá escutando. O que você está fazendo? Você está pegando seu tempo e jogando no lixo. No lixo. Esse tempo você poderia estar utilizando para fazer diferença na vida de pessoas e na sua vida. Se a pessoa chegar para você pedindo ajuda, aí você vai se esforçar se você tiver condições de ajudar. Agora, a maioria das pessoas vem atrás da gente para falar potoca, para falar das lamentações, das dificuldades que está vivendo. E quando ela faz isso sem querer ajuda, significa o quê? Ela só quer alguém para validar a dor que ela está sentindo. E isso não tem utilidade nenhuma. Não vai mudar em nada a vida dela, mas você que escutou vai ter duas consequências negativas. A primeira, seu tempo foi para o lixo. A segunda, a negatividade que ela está vivendo, boa parte vai passar para você. Seu dia vai ficar ruim. Aquela energia negativa vai impregnar em você. Qual o mérito disso? Qual o mérito disso? Perceba, então, aí o que você fez com o seu tempo? Jogou no lixo. Esse tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa, jogou no lixo. Mas tem uma outra situação que também é importante. E se você for ligar para alguém, for atrás de alguém para reclamar sobre alguma coisa ruim que você está vivendo? É a mesma coisa. Você vai atrás de alguém, eu sou isso, eu sou aquilo, eu passei por esse problema, levei prejuízo, me roubaram, meu chefe não presta, enfim. Se você for alugar alguém, alugar o ouvido de alguém, você vai estar fazendo a mesma coisa. Aí o que acontece? Você vai estar jogando o seu tempo no lixo e jogando o tempo do teu amigo no lixo. Você acha que você está sendo justo com essa pessoa? Principalmente se for alguém que gosta de você? Você acha que isso é justo com ele? Agora, você está vivendo um momento difícil e vai atrás dessa pessoa e pede ajuda para o momento que você está vivendo, a conversa muda. Porque agora você vai usar o seu tempo para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Entende? Então, olha, ouvir reclamação ou reclamar é jogar tempo no lixo. Fuja de pessoas que reclamam, que ficam se lamentando. Se você tem costume de ficar reclamando da vida, para com isso o quanto antes. Para. Se quiser se lamenta com o teu Criador, que de lá que vai vir coisa boa. Mas as pessoas não vão te ajudar. A não ser que elas tenham condições e você for atrás delas para pedir ajuda. Do contrário, guarde a sua angústia para você. E se a angústia estiver muito forte, chama um amigo seu que é divertido para tomar um café e vai falar de coisa positiva. Não fala dos seus problemas. Fica lá 5, 10 minutos batendo um papo que você agregou coisa positiva na vida dele, ele agregou na sua e você volta à vida. Mas não use o tempo das pessoas para jogar a sua negatividade nela. Isso é maldade. Isso é maldade, entenda isso. Pessoas prósperas não aceitam isso. Pessoas prósperas investem o tempo delas como se fosse o maior patrimônio que elas têm. E de fato é. Pessoas prósperas, elas não se permitem reclamar, não se permitem ficar escutando reclamação. Procure aí, você conhece pessoas prósperas? Qual foi a vez que você chegou perto e está lá a pessoa falando potoca? Não precisa nem ser no seu ouvido, no ouvido de outro. Não tem, porque eles sabem que isso não leva a nada. Não leva a nada. Entende? Além disso, Além disso, quando você se reclama, você está tendo um outro impacto muito negativo na sua vida. Esse outro impacto é algo que a gente chama de destruição da autoimagem. Destruição da autoimagem. Entenda, se você ocupa o tempo das pessoas com coisa inútil, as pessoas vão começar a fugir de você. Principalmente pessoas prósperas. Principalmente pessoas prósperas. Não tem mérito. Eu, por exemplo, se começar a falar potoca no meu ouvido, eu saio fora. Eu começo a olhar no relógio, começo a mexer no celular, começo a olhar para cima, eu vou sair fora. Por quê? Porque de começo eu já percebo, gente, meu tempo vale mais que isso. Vale mais que isso. Aí o que acontece? Quando a gente fica reclamando, se lamentando, ocupando o tempo dos outros com coisa inútil, a nossa imagem perante as pessoas vai caindo.
Mas a gente fica até em Brasília, quando eu morava lá, tinha uma brincadeira que falava, né? E chegou o cara gangorra. O que é o cara gangorra? Quando ele senta, todos os outros levantam e vão embora, porque ninguém quer ficar perto, porque ninguém gosta de negatividade. Então, a tua imagem perante as pessoas tem que ser algo zelado como muito bom. As pessoas têm que te ver como alguém de valor, como alguém que luta, como alguém que dedica o tempo a construir coisas de valor, alguém que é positivo, alguém que só pensa em coisas altruístas. Por mais que a gente tenha momentos difíceis, e todo mundo tem, esses momentos tem que guardar para você. Entra para o teu quarto, ora a Deus, pede ajuda e toca o bonde. Não fica transmitindo um momento difícil para as outras pessoas. Com isso, você protege a sua imagem. As pessoas vão lá para você, nossa, ele fulano, ele está sempre de boa. Você não vê ele triste, não vê ele reclamando. Você com certeza conhece alguém que é assim. Ou seja, são pessoas que a gente tem prazer de ficar perto. E aí a gente acaba entrando num outro, num outro contexto que e nesse outro contexto a gente vai estar mexendo numa outra questão, ou seja, é o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Ou seja, eu vou até mostrar aqui uma outra coisa para você. Deixa eu pegar aqui no meu Kindle aqui. É, as pessoas, aqui, ó, olha essa questão aqui, ó. Isso aqui faz parte da minha mentoria. Ó. As pessoas com as quais você se relaciona te motivam a crescer? Olha em volta de você. Quem está te puxando para cima? Olha, as pessoas que estão em volta de você estão lá só validando a sua dor ou elas estão te puxando para cima, te apontando direção, te mostrando oportunidade? Repare, presta atenção no que eu estou falando. Começa a prestar atenção em volta. Isso inclui parentes, inclui amigos, inclui pessoas de todo tipo. As pessoas com as quais você tem se relacionado, elas estão te puxando para cima? Ou elas estão lá para validar suas dores ou para jogar as dores dela em você? Ou estão lá para aprender com você? Ou seja, você é a pessoa mais sábia do grupo. Se for, repense. Repense. Para você entender isso melhor, eu vou falar de uma frase que desde que eu escutei pela primeira vez, essa frase mexeu muito comigo. Ela diz o seguinte: essa frase é de Isaac Newton. Para quem não conhece, Isaac Newton foi o cara que desenvolveu as primeiras leis da física mecânica. É uma das pessoas mais importantes na área da ciência. E ele dizia uma frase que era isso, é muito bacana. Diz o seguinte: se enxerguei mais longe que Descartes, que era outro grande filósofo daquela época, se enxerguei mais longe que Descartes, é porque me ergui em ombros de gigantes. Se enxerguei mais longe que Descartes, é porque me ergui em ombros de gigantes. O que é que isso significa? Gente, o que vocês vão escutar aqui agora é um negócio extremamente sério, extremamente impactante. E se você entender a profundidade que eu vou tentar te mostrar aqui agora, ao final dessa reunião, você já vai ter uma percepção totalmente diferente da sua vida. Nós somos a média das pessoas com as quais convivemos. Nós somos a média das pessoas com as quais convivemos. Se você começa a se misturar muito com gente medíocre, você vai se tornar medíocre. Se você começa a se aproximar de pessoas sábias, pessoas prósperas, pessoas que têm autoridade, você vai perceber que você vai começar a avançar também. Por quê? Quando a gente é o menor do grupo, quando eu digo menor, é o menos sábio, é o menos inteligente, é o que tem menos conhecimento, isso é tudo de bom. Você olha para o lado e você só vê pessoas que são melhores que você. É esse o modelo de relacionamento que você tem que construir. Procure se erguer em ombros de gigantes. Procure se relacionar com pessoas que sejam gigantes em algum aspecto, que sejam mais sábios, que sejam mais inteligentes, que tenham mais bagagem de conhecimento, que tenham mais maturidade de vida. Por quê? Você vai aprender isso. E quando você aprende, você vai começar a se misturar com elas, vai começar a ter os mesmos resultados que ela. Nós somos a média das pessoas com as quais convivemos. Então, conviva com pessoas que sejam melhores que você, mais inteligentes, mais sábias.
mais robustas, porque é assim que você vai ser. Não tem mérito ser a pessoa mais inteligente do grupo, tá? Porque vai todo mundo te sugar, mas você não vai aproveitar nada. Não tem problema você ajudar alguém a crescer, mas entenda, o seu foco tem que estar em se relacionar com pessoas que são mais que você. E outra coisa, você tem que se sentir pequeno perto dessas pessoas mesmo. Você tem que olhar para as pessoas e falar, gente, essa pessoa é muito maior do que eu. É assim, porque a pequenez te torna humilde e faz com que você utilize os dois ouvidos que você tem para ouvir, mantendo a boca fechada. Por que você acha que Deus te deu dois ouvidos e uma boca? É para você ouvir mais do que falar. Aí você vai começar a prestar atenção nessas pessoas, vai prestar atenção como ela age, como ela se comporta, as decisões que ela toma. Aí você vai, opa, peraí, eu acho diferente dela, mas essa pessoa agiu assim, se ela tem mais resultado que eu, então peraí, deixa eu avaliar mais um pouco. Está entendendo o que eu estou te mostrando? Está entendendo? Às vezes a gente está numa vida travada que não sai do lugar, porque as pessoas que estão no nosso entorno também são pessoas travadas que não saem do lugar. Olha para fora, olha para fora, vai procurar pessoas. Se você frequenta a igreja, na igreja tem muita gente de valor. Você encontra uma vez por semana, mas quando fizer amizade, procure fazer amizade com quem seja maior do que você. Você tem no seu trabalho, você tem um amigo que você vê sabedoria nele, cola nele. Se você tem um cliente que é sábio, cola nele. Faz pergunta. Fulano, numa situação como essa, como é que você agiria? E fecha a boca, deixa ele falar. Agradeça, mesmo que você não concorde. Talvez você não concorde com o que ele diga, porque o seu nível de maturidade, o seu nível de percepção de como a vida funciona ainda não é suficiente para entender. Então, agradeça e guarde a informação. Lá na frente você rumina. Se realmente não prestar, joga fora. Mas se prestar, pode ser que aquela dica comece a fazer uma diferença legal na sua vida. Percebe como isso é interessante? Aqui eu já estou caminhando para o final da nossa discussão de hoje. Falar um pouquinho sobre procrastinação. Gente, procrastinação é o grande mal do século. É o grande mal do século. Existem diversos tipos de procrastinação. A gente vai falar um pouco hoje, na reunião da semana que vem a gente fala mais um pouco, e talvez na terceira reunião também. Primeiro, procrastinação significa o quê? É você não fazer o que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito. Isso significa procrastinação. Algumas pessoas deixam para fazer tudo que precisa fazer no último segundo e faz entrega. Qual que é o problema de você fazer no último segundo? É que a qualidade normalmente cai. Outras pessoas não fazem. Deita no sofá e só consegue mexer o dedo, rodando o controle remoto, é, fazendo maratona para assistir séries do Netflix, do Prime, sei lá de onde. Não tenho problema nenhum com série, tá? Eu não assisto muito, porque acho que esse ano eu assisti uma série, que é o The Chosen, que eu estou terminando agora, porque me toma muito tempo e eu gosto muito de estudar, então eu não me permito ficar muito tempo na frente da televisão com coisas que não me agregam valor. Mas isso aí é uma percepção minha, tá? Mas é importante que a gente entenda sobre a procrastinação, porque existem alguns tipos. Por exemplo, a procrastinação mais comum é aquela onde você não faz o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Nesses casos, o problema pode ser hábito e pode ser deficiência de dopamina no teu cérebro. A dopamina é um hormônio, é um neurotransmissor que tem por objetivo fazer a gente se sentir recompensado. É aquela sensação gostosa que você sente quando você está trabalhando naquele gás, aquela empolgação toda e feliz com os resultados que está colhendo. Isso significa que você está vivendo um momento de dopamina. Inclusive, lá nas minhas mentorias, eu vou entrar no outro assunto agora, que se chama estado de fluxo. O que é estado de fluxo? Você já viu que, às vezes, você está naquela... Sabe aquele momento assim onde você está produtivo, onde você começa a trabalhar e nem vê o tempo passar, e as coisas, o teu cérebro vai soltando informação, você vai usando tudo e as coisas vão dando certo? Isso a gente chama estado de fluxo. Toda pessoa tem isso, só que normalmente as pessoas não têm controle sobre isso. E hoje eu estou estudando sobre como gerenciar para que você tenha o estado de fluxo quando você precisar.
Olha o resultado que isso pode dar. Isso aí vai estar na minha próxima mentoria. Mas entende? Então, quando a gente tem a dopamina no nível baixo, a gente pode acabar ficando mole, preguiçoso, lento, não vai. E aí? Aí o que acontece? É hábito. Para consertar esse hábito. Mas a gente vai falar dos hábitos, eu vou falar como mudar isso daqui um pouco. Ou, se não der tempo, na próxima reunião. O segundo tipo de procrastinação é a procrastinação que vem do perfeccionismo. Às vezes a pessoa busca um nível de perfeição tão grande ao fazer as coisas que no final não faz nada. Por quê? Porque enquanto as coisas não estiverem no modelo que entenda que é o ideal, ele não vai sair do lugar. Pessoas muito perfeccionistas, muitas delas têm dificuldade para gerar resultado. E a procrastinação significa o quê? Não gerar resultado quando tem que gerar. Então, isso aí é um outro tipo de procrastinação. Eu vou falar de mais um, o terceiro. O terceiro é a procrastinação que envolve pessoas que têm TDAH. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo. TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Resumindo, o que são pessoas TDAH? São pessoas que têm dificuldade para manter a atenção por muito tempo em alguma coisa, principalmente quando é alguma coisa chata. Sei lá, tem que ler um livro de um assunto que ele não gosta. Outro tipo de TDAH, aquelas pessoas que faz tudo em alta velocidade, hiperatividade. Então ele não consegue focar em nada porque ele está sempre em alta velocidade, ou seja, tudo muito rápido. Essas pessoas, elas também têm um nível de procrastinação muito alto, porque elas têm uma habilidade muito boa para começar e não terminar. E a procrastinação, ela implica exatamente nessa questão. Ela implica exatamente nessa questão. Se você começou, você tem que terminar. Se você não terminou, então você é dito como o procrastinador. No caso do TDAH, tem algumas técnicas que a gente pode trabalhar, inclusive técnicas que envolvem até medicamento. Eu vou falar disso mais na frente. Mas agora, nesse ponto, o que eu quero que você entenda? Primeiro, que a procrastinação ela é real, ela faz mal, essa parte você já sabe, mas ela tem cura, tem estratégias que te ajudam nisso. E ao longo dessa jornada do autoconhecimento, eu vou te mostrar diversas técnicas que você pode aplicar para se livrar da procrastinação, ok? Entende? Então, dessa questão, a única coisa que eu quero que você fique, por enquanto, armazenado aí, é que a procrastinação ela vai muito além do mal que faz a você. A procrastinação ela é um mal que impacta as pessoas que dependem dos resultados que você gera. Então, se você fica triste porque não gerou o resultado da qualidade e no prazo que precisaria gerar, pense na pessoa que ia se beneficiar desse resultado. Sei lá, o teu chefe, o teu filho, o teu marido, tua esposa, enfim. Você pode estar atrapalhando um processo. E eu estou falando isso para que você entenda que procrastinação é um negócio muito grave, que vai muito além do mal que faz a própria pessoa. Temos que falar também do mal que faz às pessoas que vão se beneficiar dos resultados que ele gera. Mas isso daí é um assunto que a gente vai discutir na nossa próxima aula, que será na quinta-feira da semana que vem. Até mais, gente!